Então Pedro teve essa humildade e disse: sou homem semelhante a ti. E Pedro começa a discorrer a respeito de Jesus, fala de salvação, fala do reino de Deus. Na realidade, Pedro fez uma pregação a Cornélio e todos aqueles que estavam presentes. Mas ele entra no assunto da visão. Essa visão aqui que eu procurei transcrever em forma de pintura para vocês. Então, o que ele diz? Vós bem sabeis que não é lícito varão judeu ajuntar-se a estrangeiro. Quer dizer, ele estava ali naquele meio como se ele fosse um estrangeiro, e a lei não permitia. Então Pedro respondeu: jamais poderia entrar na casa com ele. Como poderia mostrar para ele, através daquele vaso cheio de animais que vocês estão vendo aqui, e toda espécie de limpos, animais limpos, puros, sujos e impuros. Mas Deus mostrou que nenhum homem chame comum o que chamou comum de impuro, o pensamento de Pedro. Então Deus purificou o homem. Deus purificou o homem que não tem sequer qualquer coisa que seja considerado impuro. Então, mostramos aqui para vocês esses animais que são considerados puros e impuros, o qual nós devemos nos alimentar e qual não devemos nos alimentar. Mas eu quero mostrar para vocês aqui alguns versículos bíblicos que provam o que eu estou falando aqui, é o que contém na palavra de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 11, 10 e 11. E diz: e chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Jesus está dizendo para Pedro: acabou essa história de alimentos contaminados que contaminam o homem. O que contamina o homem é o que sai da boca e não o que entra pela boca. O que sai da boca do homem? São adultérios, impropérios, palavrões. Da boca sai palavras de ódio, assassinato, sai injustiça. E o que sai da boca provém do coração. O que tu comes no momento em que você ora, você está santificando tudo aquilo que você come, inclusive o porco, o peixe de pele também. Então, aqueles animais como urubu, ratos, animais carniceiros, a gente não come. Mas existe alguns países que as pessoas comem. Então, como aqui nós temos uma variedade de alimentos, como frango, boi, carneiros, uma variedade de alimentos. Então, não se faz necessário comermos animais carníceros, né? Como urubu. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da sua boca, como a mágoa, rancor. A boca que fala aquilo que o seu coração entende, espalha contenda, fofoca, fuxiquinhos e outras coisas. Voltamos para Atos, capítulo 10, versículo 15. E em seguida fez-lhe dizer a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. 1 Coríntios 10, 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Aqui é um fator interessante. Quando, vamos dizer assim, eu vou ao açougue, eu não pergunto como que uma galinha morreu, como que um boi morreu. Eu vou lá, compro a galinha, compro a minha carne, trago para minha casa, preparo,
oro e ali está tudo santificado, né? Então, se tiver alguém do lado e se eu estiver perguntando como foi que a galinha morreu, a galinha tem sangue, a galinha não tem sangue, então isso cria-se uma polêmica e eu estaria escandalizando a pessoa que está ao meu lado. Então, levo tudo para minha casa, preparo, oro e está tudo bem, tá certo? Em 1 Timóteo 4, versículos 4 e 5, diz o seguinte: porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, o que é que eu quis dizer? Eu quero ter um desencargo de consciência. O que isso quer dizer? Eu não vou chegar no supermercado, no açougue e perguntar como é que a galinha morreu, como é que o boi morreu. Não vou perguntar nada disso. A partir do momento que você ora, tudo está santificado. E por que não podemos comer? Porque o sangue é a própria alma do animal. Amém? Então, nós ainda temos aqui em Romanos, capítulo 14, versículo de 14 ao 20. Nós só vamos ler o 14 e o 20. Eu sei e estou certo no Senhor que nenhuma coisa é de si imunda, e não ser para aquele que tem imunda, para esse é imunda. Se eu acho que uma coisa é imunda, então aquilo vai ser imunda. Mas se eu orar crendo que aquilo não é imunda, eu tenho um desencargo de consciência, porque a palavra de Deus purificou. O 20 nos diz o seguinte: não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo que é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Se eu comer a carne sabendo que foi sufocada, aí sim, eu estou promovendo um escândalo, estou comendo aquilo que Deus não permitia. Por exemplo, aqui no Amazonas se come muito galinha cabidela, aquela galinha com sangue. Mas você pode enganar os nossos olhos, fazer com shoyu, por exemplo, fica da mesma cor, né? Só tem um pouquinho a mais de sal. Então, para não haver escândalo, a gente desconsidera. Tito, no capítulo 15, ele diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciências estão contaminados. Então, é provável que Paulo ele esteja falando de um ritual sagrado, segundo a lei judaica, sobre os alimentos. Alguns escarnecedores, vamos dizer, encenadores, estavam obedecendo, fazerem distinção entre os alimentos puros e impuros, e ensinava sem essa observação que estou fazendo a vocês agora nesse momento. É essencial a verdadeira justiça. Paulo, ele ressalta a respeito da moralidade pura. Para ele, a distinção entre a comida pura e impura não tem, neste caso, importância moral. Paulo não está, vamos dizer assim, se referindo a coisa ou ações morais, que geralmente são erradas, mas apenas a pureza dos judeus. Então, voltando a Atos, quando Pedro teve aquela visão, eu estava 4 dias em Jesus, orando em minha casa, a hora 9, quer dizer, às 9 horas da manhã. Eis que diante de mim apareceu um varão com veste resplandecente e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão diante de Deus. Isso, fazer uma retificação. Quem estava orando era Cornélio. Então, amados irmãos, Deus, ele sabe de tudo sobre o homem. Não adianta dizer que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou me esconder até mesmo debaixo da cama, mas o Senhor sabe onde tu está. Pois que manda chamar em torpe
Simão, que tem por sobrenome Pedro, o curtidor junto ao mar, e ele vindo lhe falara. E logo que mandou chamar, bem dizer, vi agora, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir que Deus tinha mandado. Então Pedro entende a visão que queria ensinar para eles, o que Deus queria ensinar para todos. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus quer salvar uma pessoa, ele não faz acepção de ninguém. Seja branco, seja preto, seja rico, seja pobre, Deus ele quer que todos encontrem a salvação. Porque ele quer libertá-los, ele quer o melhor para você. Tá? Esse exemplo de alimentos puros e impuros que eu retratei aqui em forma de pinturas, essa obra, o Senhor quis dizer que ele não faz acepção de pessoas. Ele quer que todos cheguem ao céu. Esse é o verdadeiro que nós estamos falando de tudo isso aqui. Acepção de pessoas. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer que você encontre a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, muitos são chamados para a salvação, mas poucos são escolhidos para a obra. Ele quer todos salvos, mas para a obra ele escolhe sim. Então, nós ainda temos em Atos 10:34, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito em Atos 10:34. Então, como já disse, vou repetir, ninguém sabia, um gentio, um estrangeiro, agradava a Deus. Não podemos fazer acepção de pessoas, seja pessoa estrangeira, vindo de um outro lugar, seja uma pessoa branca, uma pessoa negra, todos são bem-vindos ao reino de Deus. Esse é de Deus, não podemos dizer, esse é do diabo. Assim, não podemos julgar. Então, amados irmãos, eu espero que eu tenha completado nesta obra a respeito dos alimentos puros e impuros, nesta segunda parte, onde Deus diz que não há acepção de pessoas. Ele quer todos salvos. Amém.